Boa noite, queridos. A graça e a paz a todos. Amém? Me dá um pouquinho de retorno aqui, alguém, por favor. Estou muito feliz de estarmos de volta em casa, novamente. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Você crê nisso? Eu tenho falado para vocês que todas as vezes que a gente chega na presença de Deus, a gente deve chegar com o coração, com reverência, com honra e com expectativa naquilo que Deus pode falar conosco. Amém? Porque a palavra, ela por si só não pode fazer nada. O que vai determinar o resultado da palavra é como o seu coração está pronto para receber. Amém? Você está pronto nessa noite? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu nunca preguei, mas eu acredito que do jeito que me abençoou vai te abençoar. Nós vamos falar sobre o porquê a vingança não vale a pena. Amém? Alguém já se sentiu irado aqui com muita raiva e vontade de resolver o problema? Amém? Se você não sentiu isso, você vai subir glorificado nessa noite. Amém? Porque os normais, na verdade, nós somos tentados a resolver as coisas na força do nosso braço. Se tem uma coisa que tira a gente do espírito, é calúnia, não é verdade? Essa semana eu estava lendo um documento, irmãos, e foi incrível como eu me transformei. Geralmente eu sou uma pomba, mas na hora que eu vi aquele negócio, gente, o sangue subiu, eu fiquei muito nervosa. E graças a Deus foi só eu, não foi com ninguém não, viu, gente? Mas na hora, depois é bom quando a gente vai orar. Eu tenho ensinado para a igreja que Deus não se ofende quando você fala a verdade, amém? Deus não fica ofendido quando você diz, Senhor, por mim eu mataria aquela pessoa, mas eu não mato porque eu te amo. Deus recebe com louvor do mesmo jeito, amém? Agora, Deus não fica ofendido de você dizer a verdade para Ele não, tá? Vamos falar um pouco sobre vingança. Abra sua Bíblia em Gênesis 34, verso 1. E eu creio que Deus vai nos ensinar alguma coisa nessa noite. Gênesis 34, verso 1, diz assim, abre lá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, do verso 1 em diante. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do Eveu, Amor, que era príncipe daquela terra. E tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem. E falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, o seu pai, consegue-me essa jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhe Amor, a alma do meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe dê por esposa. Aparentai-nos conosco, dai-nos as vossas filhas, tomai as nossas, habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor, negociai nela, tende por ela possessão. E o próprio Siquém disse ao seu pai e aos irmãos de Diná, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que de mim quiseres. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e eu darei o que me pedirem. Porém, dai-me a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de Siquém ter violado a sua irmã, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso,
porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade e falaram com todos os homens da cidade. Esses homens são pacíficos para conosco, portanto habitarão na nossa terra, negociarão nela. A terra é muito espaçosa, recebamos por mulheres as suas filhas, demos-lhes também as nossas. Porém, eles só consentirão se os nossos homens se circuncidarem como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões, todos os seus animais também serão nossos. Consintamos, pois, com eles e habitaremos juntos. E os homens deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, e todos os que saíam à porta da cidade, todo o homem foi circuncidado. Ao terceiro dia, quando os homens estavam no auge da dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, os irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada a Amor, o seu filho Siquém, tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó saquearam a cidade porque sua irmã foi violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e tudo que havia no campo. Todos os seus bens, meninos, mulheres, levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas suas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores da terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente. Se reunirão contra mim e eu serei destruído, eu e a minha casa. Então responderam eles: abusaria eles de nossa irmã como se ela fosse uma prostituta? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua palavra que o Senhor está nos dando nessa noite. Nós te pedimos que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê inspiração, que o Senhor nos dê revelação, de modo que saiamos daqui mais alinhados contigo, mais aproximados do centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram quem era Jacó, não lembra? O neto de Abraão, o filho de Isaac. O mesmo que recebeu a bênção da primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. Jacó foi para uma terra distante. Lá ele foi enganado pelo que seria o seu futuro sogro. Ele trabalhou por 14 anos, primeiro por uma mulher, depois por outra. Voltou, Deus deu graça a Jacó, prosperou Jacó, até o irmão Esaú, que tinha sido enganado, Deus permitiu que ele se tornasse pacífico com Jacó. E Jacó vem ali e começa a ter os seus filhos e uma filha. Essa filha era Diná. A menina, quando chegou nessa terra, essa terra de Siquém, a Bíblia diz que ela saiu para ver as moças. Tipo assim, ela saiu para conhecer a vizinhança, certo? E nessa que ela saiu, a Bíblia fala que esse rapaz, o Siquém, o filho do Amor, que era o príncipe daquela cidade, toma a menina e viola a garota sexualmente. A Bíblia não diz, não há aqui nos textos nada falando se Diná consentiu, se Diná não gostou. Nada se fala sobre qual foi a real posição de Diná, né? A Bíblia não diz. O fato é que ela foi violada e ela já foi para casa ou para o palácio do rapaz. Jacó fica sabendo que é o pai e não fala nada. Os irmãos dela chegam e ficam sabendo. A questão é que esse rapaz, o Siquém, ele amou a menina, a Diná. E ele estava disposto a fazer qualquer coisa para casar com ela. Ele de fato queria casar com ela.
Ele foi falar com o pai dele, pediu para o pai dele falar com o pai da menina. Tudo que os irmãos dela colocaram como condição, não só eles foram circuncidados, mas fizeram todos os homens da cidade serem circuncidados também. Isso prova que ele errou, mas ele tinha uma boa intenção. Ele não quis apenas se aproveitar da menina, não é? Ele realmente desejou ter um compromisso com Diná. Os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, quando eles propõem a aliança, eles não estavam interessados que aquela aliança de fato acontecesse. Eles já eram circuncidados, porque esse era o pacto de Deus com Abraão. Vocês lembram disso? Todo macho deve ser circuncidado. Então, eles sabiam o que era a circuncisão. Eles sabiam que os homens, ao serem circuncidados, ainda que fossem em maior número, não teriam condição de lutar com eles. Amém? Embora eles só fossem 2. Mas se todos aqueles homens estivessem circuncidados, só eles 2 sozinhos conseguiam arrasar com todos aqueles homens. E eles fizeram isso de propósito, para se vingar do fato da irmã ter sido violada. E aqui, irmãos, o que acontece? Quando os homens aceitam o pacto de bom grado, não é? Eu acredito que o rapaz ficou todo feliz, acreditando que ia poder casar, né? Que tudo ia dar certo. A Bíblia diz que eles planejaram tudo, eles esperaram o 3º dia, que era o dia onde a dor aumentava gigantescamente. E foi nesse dia, do auge da dor, que Simeão e Levi pegaram as suas espadas e mataram todo mundo. Matou os homens que não tinham nada a ver, amém? Os homens da cidade que não tinham nada a ver, eles mataram. Mataram o pai da menina, o pai do rapaz, matou ele também, matou todo mundo. Pegou as esposas dos homens, trouxe em cativeiro, trouxe as crianças, pegaram os bens e voltaram com a alma lavada. Agora, eu gostaria que vocês pensassem comigo o porquê que a vingança não vale a pena a partir dessa história de Diná. Irmãos, a Bíblia diz em Romanos capítulo... Deixa eu conferir aqui. Romanos capítulo 12, verso 19, não precisa abrir. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Observe que a Bíblia está dizendo que a gente pode até se irar, mas não se vingar. Há uma diferença de você sentir uma raiva, de você sentir ira, e de você ir lá e cometer a vingança. Você está entendendo? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não é pecado você ficar irado. Mas a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a nossa ira tem um prazo. Amém? Não pode virar de um dia para o outro. Você pode se irar, mas não pode se vingar. Diga para a pessoa do seu lado: você pode se irar, mas não pode se vingar. Por que a vingança não vale a pena? Porque aquele que se vinga, ele se torna igual ao ofensor. Amém? Aquele que se vinga se torna igual ao ofensor. O ofensor, ele cometeu um delito motivado num desejo carnal. E quem vai se vingar, não vai se vingar com base num desejo carnal também? Amém? Então, a Bíblia não nos orienta a gente se vingar de ninguém. Porque se eu me vingo, se eu faço justiça com as minhas mãos, na verdade eu estou me igualando à condição daqueles que fizeram algum mal contra mim. Então a vingança, às vezes, Satanás, ele sabe que você pode se irar, mas ele quer tirar você desse lugar da sua ira, que vai ser momentânea. Até Deus se ira momentaneamente, irmãos. Abrindo parênteses. A Bíblia diz assim: porque a ira dele dura só um momento. Amém? Até Deus se ira só por um momento. Então Satanás, ele quer aproveitar aquele momento que você está irado para levar você a uma situação de vingança. Amém? E quando você se vinga, você se torna igual. Enquanto você só se ira, você é tão humano quanto ele.
Agora, quando você se vinga, você é tão pecador quanto quem pecou contra você. Você entendeu? Irá é coisa de humano. Diga comigo, irá é coisa de humano. Amém? Agora, se vingar é coisa de gente que não anda com Deus. Amém, queridos? Vocês podem segurar mais um pouco? A primeira razão, como eu falei, pelo qual a vingança não deve ser executada pelos filhos de Deus, é justamente por isso, para que a gente não se iguale àquela pessoa que fez aquilo com a gente. Amém? Uma outra razão para que a gente não se vingue é porque inocentes acabarão sendo punidos. Amém? Inocentes acabarão sendo punidos. Quando você vai se vingar de alguém, vamos supor, você vai se vingar de um pai de família. Não é só aquele cara, com licença da palavra, por mais safado que ele seja, você não vai conseguir se vingar só dele, você entendeu? Você vai se vingar dele, mas a mulher dele, que não tem nada a ver, vai pagar o pato também. Os filhos vão pagar o pato também. Então, toda vez que você exerce vingança com o seu braço, você não está punindo apenas o ofensor, você está punindo gente que é inocente. Você está entendendo? Aí agora nossa situação fica pior do que a do ofensor. Porque além de punir o ofensor, a gente está punindo gente que é inocente. Inocente. Então a vingança não vale a pena. Primeiro, porque você vai se igualar à pessoa que feriu você, que transgrediu com você. Segundo, porque você vai acabar punindo gente inocente. É por isso que eu já falei aqui na igreja. Não entre em nenhum tipo de relacionamento. Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento financeiro, seja relacionamento de qualquer esfera, de amizade. Se você não é alguém bem resolvido com relação à falha do outro. Porque todo mundo pode falhar. Entende? Se você não é alguém bom de suportar as pessoas, tu tem que viver sozinho mesmo. Pastor, e é pecado viver sozinho? É não. Elias não vivia sozinho. Ele não suportava o pecado alheio, não. Ele vivia sozinho. Se você é alguém que não tem facilidade de lidar com a fraqueza dos outros, viva sozinho. Entende? E você não vai estabelecer vínculos, você não vai estabelecer relacionamentos, você não vai fazer nada. Porque qualquer relacionamento de qualquer esfera, seja espiritual, seja financeira, seja no casamento, seja de amizade, você tem que estar pronto para perdoar o outro. Se você não está, não entre. Entende? Não entre. Mais uma coisa, quando a gente começa a punir quem é inocente, a gente entra num problema que ainda a coisa vai ficando pior, é um abismo que vai chamando o outro. Quando a gente começa a punir o inocente, além do fato da gente punir, a gente está semeando uma ira no coração do outro, de quem não tem nada a ver com a história. Além de você se tornar igual a pessoa, você pune o inocente e agora você está dando o que aquele inocente precisa para se tornar igual a você, igual a quem te feriu. Resumindo, é que nem uma cordinha de caranguejo. Você está dando lugar à ira. Para que todo mundo que se envolva nessa situação seja uma cadeia de gente irada. Amém? Uma cadeia de gente irada. Porque aquele inocente que não tinha nada a ver, vamos supor, alguém fez alguma coisa com seu pai. Você nem sabe o porquê a pessoa fez com seu pai. Vamos supor que a pessoa causou um dano sério para o seu pai. Você não sabe o porquê aquela pessoa causou dano para o seu pai. Mas você vai sentir uma ira na hora daquela pessoa. E se você não for controlado, você vai querer se vingar também. Aí, observe como é uma semente de plantio rápido. A gente está propagando um reino que não é nosso. Porque a Bíblia diz que nós não somos filhos da ira. Amém, irmãos? E que Deus não nos destinou para a ira. Por isso que a Bíblia diz que são os mansos que verão o Senhor, que os pacificadores herdarão o reino de Deus. Amém? Ô pastora, mas a Bíblia não diz lá no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que é olho por olho, dente por dente? Faz sentido fazer essa pergunta ou não? Aí eu te pergunto, resolveu o problema? Não. Agora, pastora, por que Deus falou se não ia resolver?
para mostrar que não ia resolver. Entende? Nem sempre tudo que Deus fala é para dar uma solução. Às vezes Deus é didático falando, e às vezes Deus é didático deixando a gente viver as consequências daquilo que a gente quer viver. Deus criou, irmãos, 10 mandamentos, aqueles que você já conhece. Não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, guarda o sábado. Depois eu explico a questão desse sábado, que agora não é o caso, viu? Mas não é um dia da semana isso não. Guarda o sábado para dedicar ao Senhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus deu 10 mandamentos. O povo não conseguiu obedecer a Deus só por esses 10. Moisés teve que criar uma série de outras leis, que são leis morais, como no Brasil tem. Não funciona muito, mas tem, né? As leis morais, leis civis, amém? Leis rituais, ritualísticas, que eram leis do culto. Esse negócio do olho por olho, dente por dente, não foi Deus quem mandou. Isso foi um acréscimo de Moisés, amém? Para ver se o povo posicionava, mas nem assim posicionou. Por quê? Se funcionasse, você não acha que Jesus viria pregando olho por olho, dente por dente? Agora Jesus veio para se vingar? Responda para mim, Jesus veio para se vingar? Não veio. O que foi que ele disse naquela cruz, momentos antes de entregar o seu Espírito ao Senhor? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aqui é a hora de você pegar quem é espiritual e quem é carnal. O espiritual, ele se ira, mas ele vai lembrar, ele não sabe o que ele está fazendo, porque se ele soubesse, ele não estaria fazendo isso não. Foi basicamente o que o Senhor ministrou no meu coração essa semana, quando eu li o tal documento. Eu falei, meu Deus do céu, me segura aqui, Jesus, chega aqui, Senhor. Depois eu comecei a lembrar desse negócio de Jesus, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. E eu parei para pensar, eu falei, essa pessoa não sabe o que está fazendo, com quem ela está mexendo e a colheita que ela vai ter. Porque o pecado, ele já tem um salário, amém? E o salário do pecado é a morte. Amém, irmãos? O salário já tem um pecado, não precisa eu e você criar um salário maior do que o que Deus criou. Você concorda comigo? Se a Bíblia está dizendo que o salário do pecado é a morte, sou eu e você que vai criar um salário maior? Não. Então a gente precisa começar a olhar a hora da vingança com esse olhar, Pai, perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. Isso aqui não é uma coisa muito distante de acontecer. Não é uma coisa difícil de acontecer. A questão é quando nós alimentamos os nossos sentimentos. Vai depender do que você alimenta. Se você é alguém que alimenta ira, raiva, pode ter certeza que você não vai se controlar. Se você puder destruir a pessoa que lhe destruiu, você destrói. Agora eu lhe pergunto, dessa maneira você está parecendo mais com quem? Se Deus está dizendo que a vingança pertence a Ele, você vai tomar a vingança da mão de Deus, irmão? Não faça isso. Porque se você fizer, vai chegar um momento que Deus vai ter que se vingar de você. Porque você não confiou que a vingança pertence ao Senhor. Se Deus está dizendo, esse negócio de se vingar, deixa comigo, amém? Será que ele está falando isso, irmãos, porque ele queria parecer bom? Não é isso. Ele está querendo que você não saia da posição que você está, por causa dessa necessidade de se vingar. É aquela questão de você reconhecer que tem um Deus que trabalha por você. O que está escrito na palavra, irmãos? Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu falar de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que em ti esperam. Falar esse versículo faz sentido para nós hoje. Um Deus que trabalha por aqueles que em ti esperam. Mas no contexto que esse versículo foi escrito, não fazia sentido. Porque na idolatria, para os deuses fazerem alguma coisa, tem que ter sacrifício. Não é? Tem que fazer as coisas que os deuses pedem, que as entidades pedem. Na idolatria, nenhuma entidade vai fazer uma coisa só porque você está esperando, entendeu? Tem uma moeda. Aí Deus, para se apresentar diferente daqueles que não são deuses e se acham que são,
Ele diz: desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu falar de um Deus semelhante a ti, que trabalha, mesmo sem a gente fazer nada, por aqueles que nele esperam. Amém? Diga para a pessoa, sei lá, deixa esse negócio na mão de Deus. Amém, querido? Deixa esse negócio na mão de Deus. E agora eu estou falando de situações macro, né? Como calúnia, difamação, roubo, estelionato, né? Traição, adultério e outras coisas. Mas eu vou falar das situações micro também, né? Das situações do dia a dia. Como nós pregamos lá para os casais no Natal. Apaga a luz, apaga você. Leva o menino na escola. Não vou levar não, vou levar você. Você traz para dentro do seu casamento, se você não tiver cuidado, um ambiente de vingança. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Sou pastora de vocês, só para vocês relaxarem. Vocês estão muito assim. Essa saia que eu estou usando, essa aqui, ó. Essa saia eu comprei quando Yasmin nasceu. Quando Yasmin nasceu, eu perdi peso muito rápido, diferente dos demais. E eu comprei essa saia. Aí eu estava me arrumando, falei comigo assim: amor, se você acertar em qual momento da nossa vida eu comprei essa saia. Não, eu não falei eu comprei não. Eu estava usando essa saia com frequência. Você vai ter o galardão que você quiser, que você me pedir, você vai ter. Aí ele abotoou no caminho e falou assim: é só se eu acertar, é? Eu falei, desse jeito, se você acertar, ele errou, irmão. Mas ele vai ter o galardão dele, amém? O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente quer exercer a vingança até dentro do nosso casamento. Não é? Nos relacionamentos menores, com filhos, com irmãos, dentro da igreja. Eu não vou entrar em detalhes porque agora vai ser muito pesado falar sobre isso, mas tem um momento que Paulo fala para uma igreja assim: não tem ninguém na igreja com capacidade de resolver problemas para que vocês tenham que ir para um juiz ímpio. Você está entendendo? Traduzindo, Paulo só estava permitindo nessa carta ir para um juiz ímpio se você não tiver outro jeito para se defender, mas nunca para você se vingar. Você entende o que ele está falando? No meio de vocês não tem um juiz, ou não tem um irmão, não tem ninguém que tenha capacidade de resolver o problema, para que vocês tenham que ir para um juiz ímpio. Tem momentos que não tem mesmo como resolver. Vá se defender. Agora, se você tiver de brigar pelos seus direitos, avalie a motivação disso. Amém? Se você está realmente brigando pelos seus direitos, porque é um acordo que foi quebrado, porque é uma coisa que lhe deu prejuízo, porque usaram você, porque descumpriram coisas com você, ou se você está indo com a motivação de se vingar. Você está entendendo? São coisas diferentes. Uma coisa é você buscar seus direitos, e você deve. Agora, se a sua motivação for se vingar de alguém, se a sua motivação for só para mostrar, meu irmão, fique onde você está, para que você não se iguale ao seu ofensor. E eu vou mais fundo. Satanás, ele faz isso justamente porque ele sabe que você é santo. E ele quer tirar a santidade de você, porque ele sabe que santidade é uma coisa que só você pode abrir mão. Nesse momento que eu estava em oração nesse dia, o Senhor falou muito comigo. Ele me ministrou, irmãos. O que Deus tem feito na minha vida, como Ele tem sido bom para mim, como Ele tem me honrado e como eu tenho crescido para a glória de Deus. Comparado a Susan que eu era há um tempo atrás. Satanás, ele quer me fazer voltar a ser aquela Susan de lá. Amém? E ele vai tocar onde? Na minha ferida. Você concorda? A mesma coisa vai ser com você. Porque Satanás não está satisfeito com o que Deus está fazendo na sua vida. Porque Satanás não está satisfeito porque você está mudando seu comportamento. Você fazia barraco, você não faz mais. Amém? Você gritava pelas 4 ruas da cidade, você não grita mais. Você fazia questão de um alfinete, hoje você está perdoando. Você acha que isso está incomodando o céu ou o inferno, irmão? Ele vai provocar uma situação que mexa no seu ego, na sua ferida, para que você deixe esse lugar e volte a ser quem você era. Pior, você se iguale ao que fizeram com você.
Por isso que a vingança pertence ao Senhor. Amém? Só para a gente caminhar mais um pouquinho. Aí, agora abra lá, Romanos capítulo 12, verso 18. Pastora, qual é o critério para eu saber o que é que eu devo fazer? Porque a pessoa foi mal comigo, a pessoa, olha, eu não vou nem contar a história. Que critério eu devo usar para saber se eu me mexo ou se eu fico quieto? Romanos capítulo 12, verso 17. Vamos assim. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E no que depender de vós, se possível, tende paz com todos os homens. Paulo está dizendo, no que depender de você, se for possível, se não for, tudo bem, amém? Mas se for possível, tenha paz. Amém? Tenha paz. Deus aqui ele não está violando o seu livre-arbítrio. Ele está fazendo você pensar. Se for possível para você, mantenha paz. Amém? Mantenha paz. O que é que nos faz parecer com Jesus? O povo está dizendo, Senhor, eu te amo. Jesus disse assim, eu vou saber se vocês me amam mesmo, se vocês fizerem aquilo que eu mando. Amém? É isso que Jesus diz. Eu vou saber se vocês me amam de verdade, porque aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos e os guarda. Amém? Então, como é que eu me pareço com Jesus? Fazendo o que ele faria. Fazendo o que ele faria. E como é que eu me pareço com os filhos das trevas? Fazendo o que eles fazem. Amém? Fazendo o que eles fazem. E é tão importante para Deus assim aquilo que nós parecemos, irmãos. Porque a Bíblia fala assim, olha, vocês devem fugir até da aparência do mal. Ou seja, o mal nem chegou ainda. Você já está fugindo só porque parece. Amém? Você já está fugindo só porque parece que é mal. Então, será que Deus espera de nós uma justiça que exceda dos homens? Espera. Amém? De mim e de você. Não é à toa que a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós fomos feitos justiça de Deus. Os irmãos de Diná, na tentativa de honrarem a irmã, de lavarem a honra da irmã, eles sujaram as suas mãos de sangue. Ao invés deles conseguirem lavar a honra da irmã, eles se sujaram. Cuidado para você não querer limpar alguma coisa e acabar mais sujo do que você começou. Que foi o caso de Diná, dos irmãos de Diná. Eles foram querer limpar uma situação, resolver um problema. E eles terminaram aquele problema pior do que eles começaram. Eles estavam na razão, mas na hora que eles se vingaram, eles perderam a razão. Você concorda? É a mesma coisa comigo e com você. Receba esse alerta de Deus na sua vida nessa noite. Você ainda está no lucro. Enquanto você tiver razão, você está no lucro. Mas na hora que você partir para a vingança, você já perdeu a razão. Porque Deus está dizendo o quê? A vingança me pertence. E eu vou dizer, irmão, Deus sabe vingar. E para terminar, por que que Deus traz a vingança para Ele? Vamos pensar? Por várias razões. Primeiro, porque o primeiro atributo do seu caráter é justiça. O que é um atributo do caráter de Deus? Uma capacidade que Deus tem, algumas são comunicadas com o homem e outras não. A justiça de Deus, ela é comunicada com o homem em Cristo Jesus. Mas justo mesmo, só Ele é. Segundo, porque Deus conhece as motivações, Deus conhece o passado e Deus conhece o futuro. Então Deus pode julgar. Eu e você, no máximo, sabe do que viu. E às vezes a gente até esquece. Não é verdade? E às vezes nem aquilo que a gente viu, a gente lembra com detalhes. Deus conhece as motivações, conhece o passado e conhece o futuro. Por isso que Ele é o único capaz de julgar com verdade. A Bíblia diz que a equidade é a base do seu trono. Sabe o que significa? Que na balança de Deus nada fica pesando assim.
mais para um lado, mais para o outro. É tudo retinho. Deus está dizendo que a base do trono dele é justiça e equidade. Então, irmão, se você está sendo movido a se vingar, se Satanás está apertando você esses dias, apertando seu juízo, colocando coisas na sua frente, para que você seja forçado a se vingar, em nome de Jesus, deixe isso na mão de Deus. Amém? Deixe isso na mão de Deus. Fale a verdade. Amém? Faça o que você puder pela paz. E o que você não puder fazer, fique sabendo que Deus faz. Agora, não perca a sua razão, porque você quer se vingar. Se falaram de você, deixe falar. Tem coisa melhor do que Deus mostrar a todo mundo que você não era o que eles disseram? Amém? O que foi que os irmãos de Davi diziam de Davi? Você veio para cá para bisbilhotar o que a gente está fazendo. Amém? Você veio para cá para ver o que a gente estava fazendo. Para os irmãos de Davi, a motivação de Davi estar ali era ficar olhando a vida deles e levar informação para o pai. Para os irmãos de Davi, o máximo que Davi era um menino leva e traz. Amém? Essa era a reputação que os irmãos de Davi queriam que todo mundo tivesse sobre ele. O menino do leva e traz, que não tem capacidade de resolver nada. Ele simplesmente leva e traz. Isso correspondia com a vida de Davi? Não correspondia. Mas no momento certo, Deus mostrou para Israel todinho que Davi não era leve e traz, não. Ele andava com Deus. Mas quando a gente se precipita, a gente perde a razão. E às vezes Deus tinha um plano tão glorioso que não pode acontecer. Porque na hora que a gente devia esperar, a gente teve sede de vingança. Quando a Bíblia diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é porque Deus vai fartar você com a justiça. A vingança não é capaz de satisfazer um ventre de alguém que é vingador, porque ele se vinga, mas ele não se satisfaz. Porque tudo aquilo que é das trevas é como um abismo que vai puxar outro. Nunca vai estar satisfeito. Então não ache que se você se vingar, você vai se sentir com a alma lavada. A prova disso é os irmãos de Diná, os filhos de Jacó, o patriarca de Israel, pegando criança e mulher como escravo. Se fosse só para lavar a honra de Diná, eles matavam só o cara, não é verdade? Estaria errado do mesmo jeito, mas eles só matariam o cara. Mas a Bíblia deixa registrado aqui para mostrar que a vingança não é sobre alguém. A vingança revela o tanto que você recebeu a justiça de Deus na sua vida. Porque quanto mais justificado em Deus você está, menos necessidade de justiça aqui na terra você tem. Agora, quanto mais indeciso você é em Deus, se você está justificado ou não, mais você vai querer se justificar diante dos homens. Mas quanto mais satisfeito com a justiça de Deus você está, menos você fica buscando disso. Amém? Quantos querem se parecer com Jesus? Quantos querem ser fartos da justiça de Deus? Amém? Então diga para a pessoa: não suje suas mãos. Diga: não culpe inocentes. Não se iguale a quem te feriu. E deixa isso nas mãos de Deus. Amém? Se coloque em pé. Jesus disse assim: orai pelos que vos perseguem. Perdoai aqueles que vos ofenderam. Se vocês fizerem assim, vocês serão filhos do Pai Celestial. Se vocês fizerem assim. Amém? Diga comigo: se vocês fizerem assim. A gente precisa colocar tudo na mão do Senhor. Quantas pessoas estão aqui nessa noite que em algum momento da vida se sentiram e ainda se sentem injustiçadas? Levante sua mão só para ter uma noção. Eu sou a primeira. Você se sentiu injustiçado. Você foi julgado por uma coisa que você não fez. Tiraram uma conclusão errada a seu respeito, não é? Criaram uma situação para mostrar que você era uma coisa que você não era. E
você foi tentado a se vingar. Mas você vai receber o bálsamo do Senhor nessa noite. E você vai descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Você vai fazer o diabo passar raiva. Porque quando ele esperava que você ia perder as estribeiras, você vai se mostrar mais maduro do que nunca. Mais equilibrado do que nunca. Você vai estar tão farto da justiça de Deus que você vai oferecer essa justiça a quem te feriu. Você vai estar tão farto, irmãos. Era por isso que Jesus falou o que falou, porque ele estava farto da justiça de Deus. Ou melhor, ele era a própria justiça de Deus. Você pode falar, pastora, mas aí era Jesus, né? Vamos pegar então Estevão. Estevão não era Jesus, ele disse a mesma coisa. Amém? Estevão disse a mesma coisa quando estava sendo apedrejado até a morte. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Coloca a mão no seu coração. Diga assim, Senhor, nessa noite eu sairei daqui tão farto da tua justiça, tão certo de que meu Redentor vive, porque eu vou passar a oferecer a tua justiça, aquela que não falha, para todos aqueles que me perseguirem. Porque eu não vou descer do meu monte, eu não vou descer daquilo que o Senhor está construindo na minha vida, porque eu confio as minhas causas ao Senhor. Aleluia.